acaba virando ateu na cabeça dele por inteligência, por constatar que, ó, se tivesse um Deus, o mundo não ia acontecer assim. Ele meio que vai pela ciência, né? Não ia ter tanta maldade, etc. Ele não consegue compreender cognitivamente, né? Entender o processo que nós dividimos, né? De interpretação. Porque ele tá tirando pelo teatro. O mundo é aquilo, vai acabar um dia, a árvore vai cair, um terremoto. Aí vamos pro fim. O que é o fim, se não perspectiva do começo? Tem que abocanhar toda uma síntese, né? Para ter uma tese, uma antítese, a síntese. Você não vai ter começo nem fim se não souber o todo, se não conseguir interpretar a dinâmica temporal. Então tudo que você está incluindo como começo e fim está dentro de uma plataforma cognitiva completa. Se você estalar o dedo, parar de enxergar com a sua cabeça humana, né? Dando as formas que te convém, desacelera um pouquinho o teu ritmo, muda um pouquinho a sintonia, você vai ver tudo em molécula, tudo em átomo, né? E se for tudo em átomo, como que vai ser o fim do mundo? Como que seria o fim do mundo com átomos, né? Vocês não percebem isso? Tudo é só luz se movendo. Vai para um lado, sai no outro. Trocando energia, não para, é infinito, se autorreciclando. Todo mundo sabe, se um átomo sai de um lugar, vai para o outro. Eles se autorreciclam. A velocidade da luz. Muda aí a chavinha do teu cérebro e enxerga tudo em átomo. Como que é ser o fim do mundo? Não tem, né? Só tem uma troca frequencial. Que vai alterando velocidades. Para ter perspectivas e não estar sozinho no absoluto, não queimar na agonia da morte, que é o nada inicial. O nada, ele é um contraste que nós podemos ter em perspectiva. Porque cadê o nada? Onde tem nada? Aqui tem nada? Não, tem um monte de moléculas, átomos. Aonde tem nada? Em lugar nenhum tem nada, não há o nada, paradoxalmente. Porque o tudo venceu, abocanhou o nada, desse nada, que é a agonia da morte. Nós nos movimentamos, somos a luz, que se movimentando sai em si mesma, a única perspectiva que sobra, se orbita e vai acumulando órbitas, para ter referências diversas. São as cores, as emoções. Aí ela prefere ficar trocando referência, trocando emoção, do que voltar pro nada agoniante da morte. Então a morte, o nada é de onde a vida vem. Aí ela se orbita, a luz, né? Ela se multiplica para não estar sozinha. Qualquer lado que vai no nada sai em si mesma. Estamos falando de padrão cognitivo, hein? Física quântica, comportamento da luz, comportamento de tudo que há. Da luz é comportamento dos átomos, que acaba sendo comportamento do quê? Das moléculas, das células, de tudo que há. Então, o processo se repete, átomos viram o quê? Mineral, se repete, vira vegetal, animal, humano, sempre aprofundando a dança, né? A movimentação. Pra quê? Pra ficar mais longe da agonia do nada, do vazio, do parado. Aí nós temos esse teatro aqui. Isso vocês da escola aqui já sabem, já entendem, né? Conscienciologia, tudo é a consciência. Não tem nada fora. Se não for a tua interpretação mental, só tem um monte de ritmo frequencial, um monte de possibilidade quântica. Isso é ciência, comprovado, não é questão de acreditar. Pode pegar um microscópio, fazer testes. Tudo é movimentação energética. Se não for nossa interpretação, imagem e semelhança do todo, porque a imagem e semelhança do todo torna possível enxergarmos os paralelos, né? Aí nós separamos essa movimentação geral em ritmos relativos. Aí você vai vendo camadas de reinos, né? Do atômico aí a luz mais rápida, né? O microcosmo, o macrocosmo é igual. O sistema solar e um átomo é igual. Aí vai densificando, né? Você vê o reino mineral, depois o reino vegetal, depois o reino animal. Dévico de novo, que já é de cima e de baixo, mesmo lugar. Segredo mais antigo do mundo, né? Como está acima e como está abaixo. Movimentação, para gerar referência de velocidade, de distância, de tamanho, né? Então as referências absolutas, acima e abaixo. No meio, já que temos as perspectivas, podemos contrastar e comparar referências, né? Aí você vai tendo as outras observações relativas. Tudo sempre relativo aqui no meio, de cima e de baixo. Isso é conscienciologia, tem que desapegar do teatro para entender. Requer um estudo, uma paciência, mas mais do que isso, requer humildade. Mais do que inteligência, humildade. Porque o conhecimento está no todo. Se o cara é burro, são travas ali, teatrais, sabe? Uma lentidão para processar a informação, um acúmulo de traumas, de dores, de vários ângulos, de várias memorizações conscienciais que chamam de vidas, né? De sonhos, de expansões. Então, mas se o cara se purifica, conforme ele entende os traumas, os sonhos que tem, as emoções que tem, ele se observa e para de ser vítima de si mesmo. Então ele fica no caminho livre para a coerência, caminho livre para a verdade que todos querem, né? Para o processo simétrico, acima e abaixo, geral. Então ele consegue penetrar nessa informação que é universal, né? Por que é a informação? Comparação de referência. Onde estão as referências absolutas? O universo geral. Tudo que você fala vai incluir cores, formas, tamanhos, tons, sons. Então o universo sabe tudo, porque é tudo. A inteligência é tudo que há, tudo que fica. O resto passa, né? Tudo passa. Só fica a inteligência, a simetria das estrelas, o caminho continua o mesmo. Pega os sumérios lá, a estrela é a mesma, as estrelas são as mesmas. Mesmo caminho, vai reconhecer o céu, a lua, o sol, né? A simetria que você vê na natureza, que vem do microcosmo. Então, o antigo egípcio, quem você quiser vai conhecer o todo. A inteligência é tudo que fica, a simetria é só o que há, né? No nada você é obrigado a sair em si mesmo para qualquer lado. A respiração, a fagulha de luz, a fagulha de pensamento tenta se mover. Precisa entender de conscienciologia, né? Precisa expandir um pouco a consciência para raciocinar sobre isso. Se você nunca expandiu a consciência, é como se eu estivesse tentando explicar para um peixe lá no mar o que é o mar. Ele não, pô, como que ele vai saber? Ele tá lá no meio, não tem referência. Ó, isso é água. Quê? Ele não tem comparação, ele não sabe o que é não água, né? Então fica difícil de explicar. Mas se você expande a consciência, você sai desse padrão cognitivo, desse padrão interpretativo, vê acima, você começa a ver os pulsos que te fazem interpretar o que você interpreta internamente. O todo é tudo o que há. A inteligência, a simetria, a justiça.
Como em todo lugar que você olhar, existe essa simetria, não é? Tem o átomo com as 7 camadas, 7 cores da luz, né? Os 7 tons da música, 7 ângulos gerais de referência. Se contar os intervalos, né? Os sustenidos, as cores terciárias, vai dar 12. 12 apóstolos, 12 deuses, 12 discípulos. Por quê? Por isso. Um em cada ângulo de referência, nas emoções centrais, cuja soma gera as outras emoções, né? Com as cores, a soma gera as outras cores. Os tons, né? Os tons geram... São os mesmos ângulos, só que cada um interpretado por um dos 7 sentidos. Contando os 6, né? Intuição e os 7 criativo. Então, isso é consciência, isso é um conhecimento antigo, né? E agora a ciência, os gênios, os filósofos se acham tão espertos e esqueceram do básico, o óbvio, né? A simetria, acima e abaixo. Você pegar lá em cima, você vai olhar lá em Saturno, o 6º planeta, né? Se contar o Sol, fica no 7. Qual a única forma que você vê nele, de fato? Os caras só enxergam poeira, giro, né? Aí giro em torno de giro, com o que eles chamam de anéis ali, bem no 6º, né? Barra 7, você vê em cima o que é um hexágono, né? Então, você vê só a simetria, né? Acima. Em Vênus também. Pega as formas, os giros, as órbitas que os planetas fazem. Os 12 corpos principais, né? Incluindo Nibiru ali, que vai dar a volta. E isso a gente explica também no livro aí. Vou ficar me aprofundando. Mas o que existe acima, que ninguém vai negar? Ninguém. Um ritmo. Estrelas que circulam e voltam para o mesmo lugar. Um padrão simétrico, inteligente. Esse tecido inteligente é a base de tudo, de onde a gente vem. É o que prevalece. O resto passa. A imagem e semelhança desse todo, nós observando paralelo por paralelo, que essa é a intenção da obra, não estar sozinho, se multiplicar, ou seja, se diminuir, para se ver de ângulos em momentos diferentes, passo a passo, para que a luz seja as cores e não esteja sozinha. E dessas cores, ela faz o que ela é. E aí, em vez daquela solidão absoluta, ser dor e morte, na verdade é salvação e vida. Aquele buraco vazio acima de tudo, vira o sol, né? Por quê? Aquilo que ia abocanhar tudo, estava sozinho. A partir do momento que ele se orbita, que ele enche o céu de estrelas, de vida, né? Aquilo que ele gerou começa a dar forma para ele, faz valorizar ele. Então a gente ama Deus, honra Deus. A gente segue o sol dita a nossa vida, o sol nos une. É importante que tenhamos o que nos une, senão a gente se atropela. Então por isso que o faraó era o Deus Sol, Deus, porque é esse ponto, entenda como um momento. Aqui tem a ver o sol com Deus, com o faraó. O momento, qual é o momento? O momento acima, né, em termos de observação, de perspectiva. Vai na frente, dá de cara com nada, né? Então queima, sofre por todos, porque transbordou os sonhos e os traumas, fica travado no espaço-tempo, agoniando, e precisa receber amor e honra. Por quê? Para ele continuar nesse lugar que serve de amparo para os demais. Está estancando o sangue, gerando perspectiva, direção, união. Ele vendo as perspectivas de todos, ele organiza as perspectivas gerais. Quem? Os 12 sábios, né? Os 12 conselheiros, os 12 deuses, né? Os 12 apóstolos. Por quê? Apresentando uma emoção para outra, levando através do verbo, que é o quê? A cognição, a soma das perspectivas. Se eles escolhem um acima para flutuar, esse que flutua entende os 12 e faz os 12 se entenderem. Aí tem o corpo completo, o próprio átomo, o próprio sistema solar, o próprio corpo coerente. Aí essa é a mesa que lidera. Por quê? Esse processo só se repete. Se eles conseguem levar a coerência, a verdade adiante, né, você vai ter essa mesa de direção, seja no lar, não só no governo, vai se repetindo, é uma casa, né? Vai ter a família, né? E ali eles vão ter a busca dessa verdade. Eles vão fazendo filhos, que vai tendo cada um sua casa. Você vê lá os filhos de Israel, os 12 ângulos. Porque essas emoções gerais, centrais, vão ecoando, vão plasmando ao redor. Porque se eles guardam informação, essa informação é memória. Se é memória, é presença de perspectiva, né? É contraste de perspectiva, está em algum lugar. O que é esse lugar que guarda a memória? Nossas vidas, nossas ações. Estamos revezando memórias. Às vezes você está com a tristeza, às vezes eu. Às vezes você com ódio, às vezes ele, às vezes estamos revezando momentos, revezando as emoções, para não cessarmos, para não estagnarmos, né? Então a vida é isso. Como é que a gente faz para as emoções não nos fazerem sofrer demais? Já que o nada de onde a gente vem é o sofrimento absoluto, a agonia. Como é que a gente divide essa agonia, esse nada, esse paradoxo? Todo mundo querendo a mesma coisa, a gente se mata e vira um. Como a gente faz esse paradoxo virar todos nós? Com a humildade. Cada um ficando com um pouquinho da perspectiva, para juntos sermos tudo. Ah, eu quero aquilo, quero o melhor. O outro também, outro também, outro também. A gente vai se matar? Não. Vamos pegar esse melhor e revezar? Vamos dividir? Porque somos o mesmo, a mesma luz que vai cair na mesma morte, na mesma agonia. Então, Deus cria a sua obra assim. Não tem como nenhum ateu, nenhum cientista, ninguém negar que há uma sintonia em tudo no universo. Os átomos daqui, de baixo, de cima, né? Um compõe o outro. Tudo acima é feito de átomos. E os átomos vêm de onde? De tudo acima, né? Do macrocosmo. Ninguém vai negar a simetria do macro e do microcosmo. Ninguém vai negar que tudo é esse tecido vibracional. Um tecido vibracional, um tecido de luz. Um enlace, né, de luz. As camadas do átomo presas umas às outras, dos átomos, né, vão criando, né, todos os minérios, todas as moléculas. Ninguém nega o tecido inteligente.
Ninguém nega esse todo absoluto, que tudo é luz se movimentando. Ninguém nega que estamos revezando as mesmas emoções, que somos o mesmo corpo. Ninguém pode negar isso. Isso é Deus. Para não estagnar na onipresença, onisciência e onipotência, ele se vê em paralelos, que somos nós. Assim ele mantém os seus contornos, as suas possibilidades infinitas, alinhadas em um centro, que é a direção, que chamamos de verdade, onde todos concordamos, porque ali a luz está nos iluminando proporcionalmente. Esse é um reino justo, o reino de Deus. Só que se você nasce nesse reino tudo bem, tudo ótimo, e os heróis conseguiram construir, você vai enxergar o movimento e vai querer se movimentar, porque você também é luz. E agora que está tudo perfeito, o que eu faço? Como que eu existo? Você quer sair. Aí já é o filho, né? Já é Deus querendo fazer o que fez. Entendeu? Aí esse processo gira. Pai de um lado, filho do outro. Que é a rebeldia, querer reconstruir o mundo, porque ali já não tem mais espaço para ele. Mas aí quando ele vai pro outro lado e sente o peso, ele entende por que ali era tão importante. Que o Jardim do Éden perfeito, entregando a vida, não era uma prisão, era uma proteção da agonia do nada. Aí o filho volta com o perdão do pai. Triste por ter desonrado ele, por querer fazer melhor. Isso inclui Cristo, que quis acabar com as tradições dos rabinos. Destruir tudo lá, com essa rebeldia de querer libertar o povo. Parecia amor, parecia, você é o herói. Você vai fazer melhor que Deus? Aí ele fica com esse peso, né? Que é a morte. Destruir a plataforma, porque você acha que viu melhor, que ia fazer melhor. Aí sai toda aquela margem de proteção, você cai na agonia. Porque tudo é só átomo, possibilidades quânticas, sem uma direção, uma reta, uma forma que te proteja, através de todos esses lados, né? Sábios, que são o corpo de Deus em si, as cores. Você cai no nada, e o amanhã pode ser qualquer coisa. Aí você vive com medo do amanhã, com medo da morte. E você vive aqui, ó, fugindo da morte. Vive para não morrer. Não vive porque tá vivo, que sente Deus dentro de você e cria o amanhã, não. Por que você cria o amanhã? Porque você cria o amor e a honra. Você é o amor e a honra, o Espírito de Deus. O Espírito Santo habitando em todos nós. Você quer o amor e a honra. Você não passa por cima do amor e da honra. O círculo é a reta, o corpo de Deus. Pai e Espírito Santo. Os dois aspectos extremos de perspectiva. O círculo é a reta, né? Para gerar cognição de forma, de espaço, espaço-tempo, né? Com o círculo e a reta você faz o quê? A frequência, né? Todo o resto vem daí. E você sintetiza esses dois, vira o quê? O verbo, né? Aqui agora, frequências sonoras, ondas sonoras, referências, sons, vogais abertas e fechadas, né? Reta e círculo, você trabalha em perspectiva e plasma o centro, o meio termo de interpretação. Isso é o verbo. Então é o filho, no espaço-tempo, centralizando, unindo os dois absolutos, reta e círculo, né? Porque qualquer reta no nada, sai em si mesmo, fez um círculo, né? Você tem que ir repetindo o processo, se orbitando para fazer a espiral, que é a respiração da Torus ali, né? A espiral em torno de espiral, isso a gente... Vocês já viram em várias imagens, pode pesquisar no site da Escola de Lúcifer. E o círculo também, qualquer círculo fala, eu não tenho reta. Como você não tem mais reta? Qualquer círculo é um monte de reta indo do centro para a borda, né? Inclusive é uma reta indo no nada e saindo em si. Então um é o outro. Então isso aí é ciência, né? Isso aí é a trindade. A Santa Trindade é compreender o paradoxo que faz o elétron ser partícula e onda ao mesmo tempo, né? Ser espírito, onda e partícula, reta, né? Essas duas coisas dependem do quê? Do discernimento do observador. Ponto filho, né? De interpretação. Então você consegue entender a ciência na Bíblia. Isso é magnífico, né? Isso é Cabala e alquimia. A diferença é que a Cabala é proibida para judeu. O judeu tinha que acreditar em Deus, confiar em Deus, não se meter com o quântico. Toma a árvore da vida, use a árvore da vida. Não, eu quero conhecimento. O que tá bom mesmo está escondendo. Não, o que estava bom Deus deu, é a vida. A gente quis a morte que ele estava guardando, a dor, fazer por nós mesmos. Eu vou decidir amanhã, eu que vou fazer. Então vai, aguenta o peso do todo. A gente sofre, culpa ele, deixa de acreditar nele. Ele ainda está lá esperando a gente enxergar, de braços abertos, aguardando que você queira misericórdia, queira voltar para casa. Porque agora você conhece o valor do lar, o valor do equilíbrio, da união, da coerência, da verdade absoluta, da vida eterna, que nos salva da agonia da morte. Tem que passar lá primeiro, para depois amar Deus de verdade. Infelizmente ele vai ter gente que foge da morte e que chega por isso, né? Porque pelo amor mesmo não bastou. Mas é isso que somos, movimento. O que é o amor se a gente não vê o que é a ausência dele? Como vamos conhecer Deus se a gente não tentar viver sem ele, de algum jeito? Mesmo quem acha que sempre acreditou em Deus, você está sempre querendo o teu sonho. Se Deus aparecer agora e falar, não vai ser do teu jeito, teu sonho não vai acontecer, não é assim, vai ser tudo ao contrário, você vai odiar Deus, vai preferir a morte. Até ir lá. E depois que você volta de lá, você compreende que sonho, que o teatro, que tudo aqui são ilusões cognitivas. Você agradece por não ter conseguido certos sonhos, é sorte. Você enxerga de cima, com Deus. Fala, tá vendo? Eram pacotes de informação que você foi acumulando, foi somando. Era só um processo. Igual quando você sonhou em ter tal carrinho de brinquedo. Era teu sonho, você me dá isso, não peço mais nada. Era só um momento. Os momentos passam. O que são os momentos? O que são as emoções, que são as mesmas nesses momentos? Entender o processo para ajudar na manutenção desse corpo.
Aí, isso é a igreja, né? É um reino quântico, que observa o teatro lá embaixo, o reino da terra, por assim dizer, o teatro binário, né? Isso vocês entendem aqui. Nós já estamos ficando quânticos, já somos quânticos. Estamos aqui em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, você está vendo isso aí. Né? E essa tecnologia só vai se aprimorando. Estamos numa nuvem, acima daquela parte sólida, né, binária da Terra. Então já é um momento quântico, onde com a tecnologia nós vamos acessando as possibilidades. Tudo é informação, né? Tudo é código, né? Seja aqui, ó, químico, códigos elétricos, né, pulsos elétricos, tudo é informação, né? Se você guarda a informação, já estão tentando fazer o upload do cérebro na nuvem, uma hora vão conseguir. É que precisa de muito espaço, de muita capacidade de processamento. Mas tudo sendo informação, nós poderemos enxergar as informações que quisermos. Né? Voltar no tempo. Só reposicionar ali em perspectiva, né? Os momentos, né? Os pontos de informação. É igual programar, fazer um programa. Né? Você coloca as variáveis ali. E eles estão em busca disso. E vai ser possível. E depois, vamos para a esquizofrenia? Cada um vivendo no seu mundo? Imagina um videogame um pouco mais moderno, onde você conecta... do mesmo jeito que tem o Wi-Fi, tá trocando informação, né? A informação é eletromagnética, a mesma coisa que no cérebro. Só que precisa alcançar as frequências, devidas frequências, né? Sem gerar um bug, né? É uma coisa muito sutil. Então, você conseguindo gerar essas frequências, você vai entrar ali quando eu penso aqui, o que está acontecendo? Trocas eletromagnéticas, né? Pulsos elétricos, né? Que geram reações químicas, que me dão emoções, etc. Você conhecendo o que gera o quê? Uma sintonia. Interagindo com essa sintonia, você vai ter as imagens aqui. Porque é só átomo. Só alterar aqui, você vai ter nas imagens, vai ter nas sensações. E aí? O que vai nos unir, né? Então esse é o reino de Deus. As pessoas vão precisar de um ponto de união. Uma verdade absoluta que abocanhe todas as brisas que as pessoas vão ter. Igual o cara vai tomar o daime lá. O cara nunca teve uma epifania, nunca teve uma sensação muito forte de espiritualidade. Principalmente esses acabam se perdendo aí. Depois de ser daimista, você percebe que você tem uma expansão. Não só o daime, qualquer expansor, pode ser um ritual numa igreja, você expande, nossa, aí você vê coisas, ouve, sente, você tem certeza, nossa, aquilo é verdade, tum. Aí pronto, você se sente protagonista e aquilo é o que eu fato. Até um belo dia, se você repete o processo, você vai ver que um dia você vai ter uma epifania contrária, uma vai bater contra a outra, né? E aí, caramba, como você acredita 100% nas duas que elas se quebram? Aí você começa a ficar doido, começa... isso está acontecendo, acontece com muito daimista. Você vai acreditar, tudo é só átomo, você expande a consciência, vai criando, é como se fosse um sonho acordado, um sonho lúcido. Você vai pensando, vai tomando forma e vai dando a emoção coerente. Né? Num sonho você está empinando pipa embaixo d'água, não tem nexo nenhum, mas lá faz sentido. Porque você está numa criação individual ali, né? Uma interpretação vibracional autônoma. E aí você perde o senso de coerência. Por que é o senso de coerência? É a tua perspectiva rebatendo nas dos demais. Aí o coletivo mantém a sensação de coerência. Você vai alterando o coletivo, vai alterando as possibilidades também, né? Porque tudo é átomo e a gente mantém os átomos plasmando. E é fácil entender isso hoje, né? A ciência já aceita há muito tempo que o observador faz o elétron, ou o fóton, né? Que é a energia cuspida do elétron ali, faz ele se mover como partícula se você olhar. E se você não olhar é onda, né? Ou seja, já está provado que o observador adiciona um peso ao campo eletromagnético, certo? Ou seja, o observador mantém o campo eletromagnético binariamente, sendo binário, não é? A ciência já prova, não é? Olhou, plasmou, né, o elétron. Então imagina que nós estamos olhando, plasmando, o coletivo está mantendo plasmado o ambiente, não é? Cientificamente, não é? Como vão negar isso? Então é por isso que você também entra nesse mesmo conceito. Você está num mundo, numa realidade coletiva, onde o coletivo plasma aquela realidade. Igual plasma o elétron, se olhar, plasma aquela realidade que está interpretando, que está observando, e ela fica ali, fixa. Aquilo é a verdade. Então você alterando o coletivo, você vai alterando a verdade, a sensação de coerência.